Boa noite, que a graça de Deus, nosso Senhor, nos abençoe, nos proteja e nos capacite a cada dia, né? Então, antes de começar a falar sobre o evangelho desse final de semana, que é bom a gente estar estudando a palavra, meditando a palavra, que é o nosso manual de instruções, eu gostaria de pedir a ajuda de todos vocês para poder a gente estar em oração. Sempre lembrando que tem muitos homens aqui que precisam das orações. As orações, ela nos fortifica a chegar próximo ao Pai. Nossas lutas, nossas tristezas, nossas derrotas, nossas alegrias, nossos projetos, filhos, esposas, trabalhos, lutas, alegrias, enfim, tudo depende de como a gente vive o nosso lado espiritual. Então tem muitos homens aqui necessitando dessas orações, tem muitos homens necessitando da graça de Deus, aprender mais sobre o que Deus quer falar, como que Deus age, como que Deus trabalha, por que Deus permite essa situação. Eu já não aguento mais tanta dor, tanto sofrimento. Olha, eu tenho ouvido muitos homens, tenho conversado com muitos homens e eu tenho aprendido muita coisa também. Então, eu queria muito que aos que já estão na graça de Deus, aos que já estão ali nas missas, nas celebrações, nos cultos, enfim, aqui nós não vamos falar de religião, até porque a nosso intuito é fortalecer o homem, né? E a religião, cada um segue aquele se sentir melhor. Nós vamos falar sobre Deus e sobre o amor dele na nossa vida. Então eu venho convidar vocês a ficar em oração por esses homens que necessitam de unirmos para poder crescer. Eu sei que não só eu, como muitos também têm suas dificuldades, mas muitos estão passando por muita tribulação. Então eu clamo a vocês essa ajuda. Amém? Então, seguindo o evangelho do final de semana, que foi o evangelho de Lucas, né? Perdão, o evangelho de João, que eu sou o bom pastor que conduz as minhas ovelhas. E assim as ovelhas escutam a sua voz, e ele chama as ovelhas pelo seu nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as suas, caminha à sua frente, e as ovelhas a seguem, porque conhecem a sua voz. Sabe quando a gente está vivendo uma parte da vida que parece que a gente não sabe aonde procurar, aonde ir, aonde buscar, aonde saber onde encaixar? O bom pastor que conduz as ovelhas, e quando a gente consegue olhar e ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Deus para mim é estar com o espírito completamente voltado a Deus. O que é o espírito? Nós somos três, né? Corpo, alma e espírito. O nosso corpo é a matéria. O nosso espírito é o ponto de contato com Deus, onde que a gente conversa com Deus espiritualmente. E a nossa alma é o que a gente é. A nossa alma é o quê? A nossa alma é a nossa alegria, a nossa agressividade, o nosso temperamento. Tudo que a gente é a nossa alma. Então o que o demônio ele vai falar aqui, que o ladrão ele vem para matar, roubar e destruir? O que ele quer roubar? Ele quer roubar a nossa felicidade de estar com Deus. A nossa alma ele precisa. Ele destruindo a nossa alma, destruiu a gente por completo. Então, perdão. E no final do evangelho ele vai dizer assim, ó: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. A vida abundante em Deus não é simplesmente uma vida feliz por completo. É sim saber passar para a tribulação e viver a tribulação como um estado de graça. Eu vivo essa tribulação, mas a tribulação não vive em mim. O que eu preciso fazer? Eu preciso estar em oração. Eu preciso clamar o Espírito de Deus na minha vida. Eu preciso aceitar a tribulação e vê-la de uma forma que aquilo vai trazer para mim um aprofundamento espiritual. Aonde que errei já não erro mais, onde que passei já não passo mais. E isso não pode me condenar como se fosse o maior problema que pode existir. Isso não pode condenar a gente, porque nós precisamos errar para aprender muita coisa. E às vezes Deus fala assim, como eu conversei outro dia com um grande líder espiritual, ele fala: quem fica com uma calculadora contando erro e pecados não é Deus, é o demônio. E às vezes a gente tem que entregar o nosso coração e a nossa espiritualidade para Deus, voltar a Deus e pedir para Deus ser o nosso pastor. Sabe o que acontece com muitos homens que eu vejo? É a grandeza de achar que vai resolver tudo pela sua forma. Aqueles turcos mesmo, aqueles caras que
Não, a minha vida já está tranquila, ou quando fala minha vida já está se danada, já está danada. Mas sabe, se a gente voltar para Deus com um coração contrito, que ele não resiste a um coração aquebrantado e contrito. E voltar para Deus e falar, olha Deus, errei nisso, sou assim, preciso mudar, preciso viver com o Senhor, preciso buscar a tua graça, quero viver a tua graça. Eu tenho certeza que o Senhor ele vai nos moldando a cada dia para dar um passo. E passos alargantes, porque com Deus os passos são grandes. Então, nessa noite eu desejo para vocês que a gente sinta-se como uma ovelha, mesmo achando que a gente é touro, mas que essa ovelha possa entrar no nosso coração e dizer que esta noite, por mais um dia, eu peço, Senhor, esteja comigo, cura meu coração e me faça ser um homem bom. Que Deus nos abençoe e nos proteja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.